Acabei de ler esse livro aqui, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse cara é americano e o livro foi escrito em 1953. Eu vou fazer um resumo da história, depois talvez eu fale um pouquinho sobre o que eu achei. O livro é semelhante um pouco à ideia de um futuro ruim, né? Isso se chama distopia, assim como 1984, do George Orwell. Mas, apesar de já ter um tempo que eu li 1984, eu acho ele imensamente superior a esse livro aqui, já estou dando minha opinião, né? Mas também eu acho que tem partes aqui meio poéticas que talvez eu não tenha compreendido, alcançado. Qual que é o enredo, né? A gente tem a história de um cara que é o protagonista, que é o Montag, que ele é bombeiro, né, numa cidade dos Estados Unidos. E nesse futuro, os bombeiros, eles não apagam fogo, porque todas as casas são à prova de fogo, então não há incêndios. Os bombeiros têm uma missão de queimar. E o que eles queimam? Por uma decisão, ao que parece, da própria população, os livros todos são proibidos. Parece que tem uma ideia do autor que as minorias reclamam dos livros por não estarem incluídas, colocam defeitos e problemas nos livros, e quem lê se sente superior às demais pessoas. Então, os livros estavam causando muitos problemas. Então, para o bem de todos, a decisão da maioria é que não existam mais livros. E aí, os bombeiros têm a missão de queimar livros, né? E Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel pega fogo. Eles têm um carro chamado Salamandra, que seria o caminhão do bombeiro. Eles usam um líquido combustível, que eu esqueci qual que jorra das suas mangueiras e pega fogo nas casas, onde há a denúncia de que existem livros, e geralmente essa ação se dá à noite, porque é como se fosse um espetáculo para, né, o espetáculo ficasse mais bonito à noite, o espetáculo da queima. Além da salamandra, que é o caminhão do bombeiro, a gente tem um outro equipamento desses bombeiros, que é uma espécie de robô grande, que é uma coisa meio que um cachorro gigante mecanizado, que é o sabujo. E esse sabujo, ele detecta odores das pessoas, né, que eles precisam perseguir, e ele encontra, né, de qualquer maneira, ele encontra a pessoa, né, o faro dele ele vai ser programado para encontrar aquele cheiro daquela pessoa, ou vários cheiros também, que ele tem tipo uma memória de trabalho, e aí você regula ele para a pessoa que você quer perseguir. E esse sabujo, ele injeta na pessoa um veneno mortífero, assim, que mata na hora. E aí, essa sociedade sem livros e com esses bombeiros, né, com essa ação tão violenta, ela também é uma sociedade muito violenta. O prazer das pessoas está em correr em alta velocidade com seus carros que chegam a 190 por hora. As pessoas não têm nenhuma empatia, nenhuma caridade pela vida dos outros, né? Pelo contrário, atropelar pessoas, atropelar coelhos, né, nessas corridas é uma coisa que, como a gente fala hoje assim, né, que relaxa. Eu ia falar que desopila também, mas relaxa. E em substituição ao livro, o que as pessoas têm em casa são grandes telas. Essa é a parte que eu mais gostei, né? São grandes telas, telas que ocupam paredes inteiras, pelo que eu entendi.
né? No caso do Montag e da sua esposa, na casa deles, eles têm uma sala que tem telas em 3 paredes. Eles estavam, né? A próxima arrecadação, eles comprariam a 4ª tela da 4ª parede. Mas ela se posiciona no centro dessas 3 telas e ela conversa com as pessoas que aparecem ali, né? Seja um jornalista, seja uma novela de dramaturgia, e aí essas pessoas, eles falam o nome dela, eles chamam-na pelo nome, né? Como se eles a conhecessem, mas, né? Imagino que em cada casa as telas conversem com as pessoas como se elas, né, chamando pelo próprio nome. Isso é muito interessante. A Alexa me chama pelo meu nome. Eu pergunto, Alexa, que horas são? Alexa, Alexa, qual é o meu nome? Pena que bateu o barulho ali na hora. Ela falou, estou falando com o Raquel, né? A Alexa me chama pelo nome. A gente fica o tempo todo na tela do celular, né? Então, essa tela e a gente substitui as nossas relações reais pelas relações da internet. Então, lá eles chamam as pessoas que aparecem nessas telas de família. Então, isso é a parte que eu mais gostei, assim. Ele foi escrito em 53, então assim, ele pensa num futuro, né? Quando eu vejo que ele é capaz de realmente prever algo que é parecido com o que a gente vive hoje, eu fico surpreendida. Bom, então a gente tem, né, esse casal e a esposa é muito fria, a esposa não trabalha, ela fica vendo essas telas o dia inteiro. E o bombeiro com essa missão de queimar livros. Até que um dia esse bombeiro, por obra do acaso, encontra uma menina, Clarice, e a menina começa a fazer umas perguntas existenciais assim para ele, assim: "Você é feliz?", né? Umas coisas, a menina começa a falar umas coisas sobre as quais ele nunca pensou. Olha que lindas estrelas do céu. E essa parte eu achei bem bobinha, assim. Lembrei do coelho do Mundo de Sofia, sabe? Mas prefiro o coelho. E essa menina tinha um tio, então, pelo visto, essa menina tinha livros em casa, assim. Isso fica muito claro desde o começo, não tem mistério, sabe? Não é difícil de descobrir nada sobre os personagens. Isso eu fiquei desapontada. E de um dia para o outro essa menina some, depois dizem que a menina foi atropelada e ele sente... Mas essa menina mexe muito com ele e a partir daí, muito mexido, conta para a esposa tipo fala, foda-se, pega um carro e sai para dar uma volta para ver se você relaxa. E nesse contexto ele tem que ir lá, eles recebem um chamado e aí eles vão numa casa onde tem muitos livros e a mulher, ela não aceita sair da casa, ela acaba ficando e ela pega fogo junto com a sua biblioteca. Agora eu não me lembro se foi nesse momento ou no seguinte chamado, ele acaba escondendo um livro debaixo da roupa, leva o livro para casa e começa assim a passar mal, ele começa a sentir né, ele começa a ter aquelas dúvidas horríveis a respeito do que é que está acontecendo, de que mundo que ele vive, do que é isso que ele faz. Lembrando o seguinte, que todos os problemas de tristeza e crises existenciais e depressão, eles são resolvidos à base de remédio. Então, existe remédios, pílulas que, por exemplo, a esposa dele toma para qualquer sinal de tristeza. Então, não existe a tristeza também, né? E aí ele rouba um livro, parece que depois o livro é o Eclesiastes, é o Antigo Testamento. Tá ficando longo demais esse vídeo, né? Ele lê partes, tenta decorar, tenta convencer a mulher dele de embarcar nessa onda, de tentar entender o que é, né? O que está escrito ali. E aí ele começa a ficar puto. Tem uma reuniãozinha lá das amigas da mulher para assistir um determinado programa.
ele arranca as TVs da tomada e pega um livro e começa a ler. Nisso ele encontra um cara, o Faber, que é um cara que faz parte, ele não tem livros, mas ele tem conhecimento de livros, ele conhece uma galera que decora livros. Eles não possuem livros, eles decoram e queimam os livros, né? Livros inteiros. Ele tem o John Locke, o Rousseau, todo mundo. Mas isso não é falado ainda nesse momento, não. Aí o Faber dá para o Montag um pontozinho eletrônico onde ele escuta de qualquer distância. Durante um tempo ali da vida do Montag, ele carrega aquele pontozinho. E aí, nesse momento todo assim de crise, o Montag não está trabalhando. Aí depois ele volta e o chefe dele, que é um personagem importante também, um personagem que queima livros, mas que está o tempo todo fazendo citações de livro, esse Betsy, eu acho que é o nome dele, ele vai na casa do Montag e fala, ó, tipo assim, pô, faltou o serviço, o que foi? Você está doente? Aí o Montag finge que está doente. E o Betsy já mostra que ele está desconfiado, que ele já sacou que o Montag roubou um livro e tal. E ele meio que dá 24 horas para o Montag devolver o livro, né? Se é que o Montag pegou algum livro, que ele devolve 24 horas, senão ele vai sofrer as consequências. Aí o Montag o Montag volta para trabalhar e devolve o livro, mas ele já leu e já ficou pirado por conta das coisas que ele leu. Essa é uma parte do Eclesiastes da Bíblia. E aí eles começam enquanto não recebem nenhum chamado, eles estão jogando cartas. Aí vem um chamado, o Betsy ainda termina o jogo, né? Não tem pressa para ir correndo. E aí eles saem na salamandra, correndo para chegar, né, lá no lugar. E quando o Montag se dá conta, é a casa dele próprio, né? Porque nisso ele já tinha um monte de livro em casa. Quando ele chega, ele só vê a mulher dele pegando um táxi indo embora. E a casa dele, aí a casa dele começa a ser incendiada. Nisso, o Montag está para ser preso e aí cai o ponto do ouvido dele. Aí o Betsy, que é o chefe dele, fala: você não está sozinho. Agora eu vou atrás dessa pessoa aqui que você está falando com ela. E aí o Betsy coloca o pontinho no bolso para proteger esse Faber e também diante de um estado emocional muito enlouquecido, o Montag direciona a mangueira para o Betsy e taca fogo no Betsy. Então aí tem a casa do Montag pegando fogo, o Betsy pegando fogo. Aí os outros bombeiros, né, vêm acudir. Ele manda ameaças, ameaça queimar os bombeiros, mas acaba que ele parece só uma pancada e os caras caem desacordados. E aí ele foge, passa pelo quintal, pega uns livros que ele tinha escondido ali na cerca viva. Na fuga, coloca o livro na casa de um bombeiro e nisso começa todo mundo a perseguir o Montag. Aí já sabe quem é o cara, que ele matou um bombeiro, e aí começa uma grande perseguição. E o Sabujo, aí tem que vir a salamandra de outra cidade, porque a salamandra dessa cidade foi queimada também junto com todo mundo, ali na casa do Montag, o chefe, a salamandra. O Sabujo também é queimado. O Sabujo da cidade é queimado. Então, por isso que ele consegue fugir um pouco, né? Porque o Sabujo ele é muito eficiente. E aí ele vai fugindo, passa na casa do Faber, mas aí o Faber fala que não pode ficar lá. Aí lá na casa do Faber ele pega uma muda de roupa com muito cheiro do Faber. E aí nisso está vindo um Sabujo de outra cidade. Isso está tudo sendo televisionado em todas as telas de todas as casas, como uma grande perseguição policial acompanhada ao vivo. Sei lá, uma coisa meio da Atena, assim, hoje, né? E aí o Montag
começa a fugir, todo mundo começa a vigiar, todo mundo, a tela manda todo mundo ir para as portas e para as janelas para ver se tem algum homem correndo pela rua, e o Sabujo andando e a tela acompanhando, e o Montag consegue chegar num rio, que é esse rio que é para onde o Faber tinha falado, ó, vai para o rio. E ele tira as próprias roupas, coloca a roupa suada do Faber que ele tinha pegado na casa do Faber, pula no rio e a correnteza o leva embora. Leva para uma distância que a gente não sabe que distância é essa, que não fala, ele tem umas epifanias no meio do caminho, umas visões assim. E aí até que ele chega num lugar onde tem uns homens fazendo uma fogueira e ele descobre que esses homens são essa sociedade, né, de pessoas que usam só roupa azul, jeans, aí eu não sei, essas coisas que eu fico assim, o que é isso? Será que isso tem algum significado? E são tipo uns mendigos, assim. Mas aí, quando ele vai ver, um é doutor em Harvard, o outro é um membro do clero, o outro. Todo mundo é ali alguém muito estudado e cada um decorou um livro. Aí ele encontra essas pessoas pela primeira vez, entendeu? Aí, nisso tudo, tem uma guerra acontecendo, que de vez em quando passam uns jatos no céu, assim, para lá e para cá, né? Desde o começo do livro, passam uns jatos no céu. No momento, num determinado momento, a tal guerra começa, que é uma guerra de não sabe de quem é que está contra quem, não fala. E aí, nesse momento que ele está lá com esses caras, ele toma uma poção que muda o cheiro dele, muda a composição química dele, aí o Sabujo não pode mais encontrá-lo. Começa a guerra. E lá na cidade, de onde ele saiu, o Sabujo continua perseguição, porque o Sabujo, não, né, para as telas, aquela perseguição toda tinha que ter um grande finale. Aí o Sabujo continua perseguição e passa qualquer um correndo pela rua, o Sabujo vai lá, mata e anuncia-se que o Montag foi morto. O grande assassino foi morto. Então, assim, ele fica teoricamente morto, então ele está protegido ali por aquela galera. Só que começa essa guerra, e aí essa guerra faz a cidade ser destruída. Quando eles estão lá conversando, de repente o Montag vê tipo uma bomba atômica caindo sobre a cidade, faz a cidade virar pó, né? E aí ele fala que de repente tudo sobe na cidade, depois tudo desce, aí tem uma parte muito assim que eu não tenha, talvez eu tenha perdido o significado, porque eu achei, né, sei lá, meio descritiva demais, assim. Tem hora que não descreve nada e tem hora que fica descrevendo umas coisas que ficam meio repetitivas. Aí a cidade acaba e aí aquela... E aí, assim, eu fico pensando que a experiência da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, influenciou muito o que esse cara escreve aqui a respeito dos efeitos da bomba no momento em que a bomba cai lá na cidade e depois vem um vento muito grande, né? Vem a poeira muito grande para esses caras que estão na periferia. E aí acaba que eles não morrem com esse vento também, que demora pra caramba, poeira e tal, mas eles saem dali dispostos a reconstruir as coisas, né, pensando muito que eles não podem ser superiores a ninguém. E nisso, no final, eu ainda não conferi. Aí Montag lembra de uma citação que eu acho que deve ser do Eclesiastes, né? Não está em itálico aqui. E do outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e suas folhas servem para curar as nações. Sim, pensou Montag. Será que o guardarei para o meio-dia? Esse versinho que ele lembrou é o versinho que seria o versinho que ele diria quando chegasse o meio-dia, porque ele está caminhando de manhã cedinho. E ele pensa assim, nossa, o que pode me ajudar nessa caminhada, nessa dura caminhada? Então, ele é como se fosse assim, né? Ao meio-dia, ele vai se presentear com um verso. Então, durante a caminhada, ele vai pensando qual verso que eu vou lembrar. É esse aqui que ele vai guardar para o meio-dia, que deve ter um significado simbólico também de meio-dia que eu não entendi. Para quando chegarmos à cidade. Aí, quer dizer, então ele está caminhando em direção à cidade, a cidade que foi destruída, que ele vai reconstruir? Não sei muito bem.
E aí, o que acontece? Eu acho que eu fui um pouco contaminada, porque eu li o pós-fácil antes de terminar e eu fiquei sabendo das ideias do autor, sabe? Eu achei ele um cara meio assim, meio de direita, um cara que meio que tá achando ruim, né? Porque ele fala assim, se os negros não estão nos livros, queimem os livros que não têm negros. Se os homossexuais não estão nos livros, queimem os livros que estão, né? E aí tem a ditadura da minoria que vai fazer com que os livros todos acabem, porque nenhum livro vai agradar todo mundo. Então eu acho que ele é estranho, tipo, na hora que ele fala dos autores, na hora que esses homens que o Montag encontra são todos homens, e ele fala de autores homens, sabe? Ele não quer, propositalmente, não quer se preocupar com abranger a diversidade no livro que ele escreve. E a gente não pode dizer que ele era um cara de 1953 que não tinha consciência disso, porque no pós-fácil ele mesmo fala que, tipo assim, ele mesmo mostra que ele está ciente dessa diversidade, mas ele, isso não é obrigatoriamente, não tem que estar obrigatoriamente nos livros. E eu fiquei achando estranho isso, assim. De que lado que esse cara tá, né? Achei estranho, né? Tem uma parte que ele fala de aborto também, assim, né? Que uma das coisas ruins do futuro é que as pessoas vão fazer vários abortos e as mulheres não vão ter filhos. As mulheres do livro, as poucas que aparecem, são absolutamente imbecis e secundárias. Inclusive, essa sociedade que ele fala, desses homens, esses homens uma hora dizem assim, não, porque esses livros que a gente tem na nossa cabeça, um dia a gente vai passar para os nossos filhos. Só que não tem mulher, então, tipo assim, que filhos, né? Ele, até nesse momento ele esquece que para ter filho tem que ter mulher, ele não coloca mulher no livro. Então, eu acho estranho, assim. Mas tem umas coisas muito legais, umas coisas muito proféticas, né? Em relação a essa questão da vida alienada nas telas. Ele não usa a palavra alienada, mas é isso, né? Uma vida alienada pelas telas, onde as pessoas não têm mais concentração para ler nada. Aí tem uma parte que é muito boa, que o Montag está tentando ler o livro no metrô, não sei como, né? Porque está no metrô lendo o livro, um monte de gente em volta, mas tem umas coisas assim. E enquanto ele está lendo, tem uma coisa assim, uma passagem assim num livro do Chico Buarque também, que chama Budapeste, que eu adorava, eu adorei essa passagem, tem 1 milhão de anos que eu li esse livro. Os sons externos vão se misturando com o pensamento do personagem. Então ele vai lendo o livro do Eclesiástico, nisso ele vai ouvindo uma propaganda de uma pasta de dente, e do não sei o que, do sorriso e tal, do dentifrício, nananã. E aí aquela propaganda que vai tentando entrar na cabeça dele, e ele vai tentando lutar contra aquela musiquinha infernal, chiclete que vai, sabe? E aí gostei muito dessa parte também, assim. Como que hoje o mundo ele é feito para roubar a sua atenção. E você não consegue focar em nada, você simplesmente está ali tendo sua atenção direcionada para coisas que não são nem um pouco importantes, nem um pouco urgentes, nem um pouco necessárias, que não são boas para você, mas que se mostram como se fossem, mostrando como você é infeliz por não ter uma coisa tão importante como aquilo que está sendo vendido. Então, né, assim, é um livro que tem que ser lido. Eu não teria chegado até o final, né, se eu achasse que fosse um livro ruim. Não é um livro ruim, senão eu tinha parado. É um livro que dá vontade de terminar, sabe? Enfim, essa é a minha opinião de 25 minutos a respeito deste pequeno livro.